Estamos de volta no Direto da Redação, Hard News da nossa rádio, nesta sexta-feira. E conforme anunciamos nos blocos anteriores, eu tenho a honra e o privilégio de conversar com um aluno brasileiro em Harvard, o Eduardo Vasconcelos, estudante de governança e economia. Já esteve conosco analisando política em um período de eleição aqui no microfone da nossa rádio. O querido Eduardo é estudante de Harvard e é um recipiente de uma bolsa integral na universidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Direto da Redação na nossa Rádio USA. Tudo bem, Eduardo? Olá, Lombardi, todos os ouvintes da nossa Rádio USA. Muito feliz de estar com vocês nesse momento de muita aflição para a comunidade de estudantes e pesquisadores brasileiros e internacionais na Universidade de Harvard. E é exatamente sobre esse tema que eu quero saber a sua opinião, que é muito importante, afinal de contas você é um estudante de Harvard, em relação à universidade que hoje já moveu uma ação judicial em um tribunal federal de Boston, é verdade, e por sabermos também que são mais ou menos 7 mil portadores de visto nessa condição, que o governo federal, através do Donald Trump, tenta proibir neste momento a matrícula de estudantes estrangeiros. Você já está em Harvard, recebeu algum comunicado? Eu acompanhei a sua entrevista ontem ao Jornal Nacional da Globo. Como é que está hoje, o day after, de uma informação impactante para universitários, como você bem disse, Eduardo? Lombardi, a universidade demorou um tempo para soltar algum comunicado oficial, mas hoje a mensagem foi muito incisiva. A linha tida no comunicado oficial da Universidade de Harvard foi que, sem os estudantes e pesquisadores internacionais, Harvard não é mais Harvard. E essa mensagem ela tenta transmitir a ideia de que é essencial para a universidade que seja possível que talentos de todo mundo possam se unir para tentar resolver os desafios da ciência. Nesse sentido, o dia de ontem foi um dia de muita preocupação. Eu diria que acho que há 3 sentimentos dentro da comunidade de estudantes, pesquisadores brasileiros e internacionais no dia de ontem. O primeiro foi de muita frustração. Quem chegou aqui trabalhou muito duro, uma trajetória, uma jornada longa, e é como se estivéssemos sendo despejados, usados como moeda de troca, né? O segundo sentimento é o sentimento de medo. A gente já teve alguns estudantes que, ao se pronunciarem contra essas medidas do governo federal, tiveram vistos revogados, simplesmente por publicar um artigo de opinião, uma coluna. E, por fim, eu acho que é um sentimento de indignação. A indignação, ela se vem do fato de que a gente agora vai ter laboratórios de pesquisa da medicina, da saúde pública, né, pessoas que estavam aqui desenvolvendo novos medicamentos, vacinas, se tratando da prevenção de vacinas, que laboratórios que a maioria era de estudantes pesquisadores internacionais, que caso tenham de fato seu visto revogado, né, a gente por enquanto tem uma liminar temporária que impede o governo de tornar os nossos vistos ilegais, mas caso a medida do Trump de fato entre em voga, esses laboratórios eles simplesmente param, são interrompidos. Então eu diria que é uma mistura de frustração, medo e indignação que permeou a comunidade de estudantes internacionais da Universidade de Harvard no dia de ontem e seguindo no dia de hoje também. Realmente. Eduardo, no seu caso, por exemplo, você está em qual ano de curso e como é que ficaria a sua situação caso essa ação não derrube essa medida do governo federal, por exemplo? Qual seria o seu destino em junção com a universidade? Você está nesse momento no limbo, se sente nessa condição? Pensa em alguma iniciativa? Como estaria, por exemplo, neste momento a situação do Eduardo Vasconcelos? Estou no limbo, de fato. A situação é muito delicada, né? Porque os estudantes internacionais, a partir do momento que a medida saiu ontem, nós estávamos, o estado legal do país, tínhamos 60 dias para sairmos do país, mas a mesma situação um pouco mais específica, né? A restrição do governo federal, ela não se aplica só aos estudantes, mas também ao nosso período inicial da vida profissional. Então, assim que nos formamos, temos um visto de 1 a 3 anos para trabalhar nos Estados Unidos. Só que esse visto ele é afiliado à universidade. Então, eu, por exemplo, tinha uma oferta de emprego para trabalhar em uma organização sem fins lucrativos voltado para a saúde mental de crianças e adolescentes, o Child Mind Institute, o Instituto da Mente da Criança em Nova York, e é impossível que o empregador possa me levar, me juntar à força de trabalho, caso essa medida do Trump entre em voga. Então, é um planejamento de anos feito da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, que de um dia para o outro, de fato, vai por água abaixo.
Eu acho que tem um outro fator um pouco mais pessoal, né? Ontem foi o dia que eu recebi minha família aqui nos Estados Unidos para participar da graduação, que vai ser na semana que vem. E a família, ao passar pela imigração, mostrou o meu I-20, né? Que é o documento oficial que atesta a sua presença aqui como estudante. Se eles tivessem entrado 4 horas depois dos Estados Unidos, esse documento estaria ilegal, né? Esse documento não estaria mais valendo. Então, muita aflição, né? Por período de poucas horas, a minha família não estaria apresentando o documento da imigração que não estaria mais válido. O seu relato é muito impactante, tudo aquilo que você vivenciou, sobretudo nas últimas horas, depois dessa informação da proibição das matrículas e simplesmente para quem está quase se formando como você, aliás, não sabia, uma boa formatura, creio que tudo vai dar certo, e sabendo que a sua família estaria entrando horas antes de uma definição que poderia causar um impedimento de entrada no país. Realmente isso é inacreditável. Agora, uma pergunta em relação à sensibilidade, Eduardo. Você já está se formando em Harvard, tem uma extensão para trabalho, como já disse aqui, pelo menos a princípio sim, até que surta efeito essa ação judicial que foi movida hoje por um tribunal federal. Você indica alguma forma de um recuo do presidente Trump ou da própria universidade conseguindo lograr êxito no que diz respeito à defesa desses 7 mil portadores e daqueles que se formam e vão, através do visto, trabalhar, como você bem mencionou? Ou você tem um caminho desenhado na sua imaginação diferente daquilo que eu estou te perguntando daqui para frente? Olha, Roberto, estamos fazendo uma avaliação de cenário bem cuidadosa, né? O que os advogados em prol dos estudantes internacionais vêm dizendo é que a maior preocupação se dá aos estudantes que acabaram de ser aprovados na Universidade de Harvard. A gente tem cerca de 8 brasileiros que foram aprovados na graduação para estudar em Harvard, tudo quanto é canto do Brasil, e esses estudantes, eles dependem do Departamento de Estado norte-americano para a emissão dos seus vistos. Então, esses são estudantes que já negaram ofertas de outras universidades. Muitas vezes focaram 100% nesse sonho, né? Não fizeram vestibular necessariamente no Brasil. E aí, o que acontece com esses estudantes é que, de fato, há uma grande preocupação se eles vão poder iniciar a sua vida estudantil. Os estudantes que hoje estão aqui, há uma grande expectativa que a justiça, de fato, consiga barrar essa medida do governo Trump, que beira muito a ilegalidade, né? Uma medida completamente desproporcional. Agora, o que estamos observando para os próximos meses é como que a gente consegue criar um ambiente de tranquilidade, proteção para que os estudantes possam exercer os seus trabalhos. Porque ao se mudar para um novo país, e os nossos ouvintes da Rádio Nosso EC conseguem se solidarizar muito com a experiência, você está deixando muita coisa para trás, né? Você deixa a sua família, toda uma construção, para tentar um sonho. E a partir do momento que você tem tanta instabilidade, insegurança, né? Inclusive uma insegurança jurídica, de que você tem que convencer o seu empregador de que a sua condição legal no país não está, pode a qualquer momento mudar. Essa insegurança jurídica ela é incompatível com o tamanho do risco que a gente tem que tomar quando a gente se muda para um novo país. Então, a grande preocupação agora é em relação aos estudantes que estão por vir, né? E os estudantes que hoje estão empregados, porque essa insegurança jurídica, ela torna um ambiente de contratação muito desafiador para os próprios empregadores também. Então, esse é um pouco do que o cenário vem nos dizendo em relação aos próximos meses, né? Exato, o que beira realmente é uma retaliação inconstitucional por desafiar as exigências das políticas da Casa Branca, pelo menos é o meu entendimento, e você muito bem definiu que os advogados estão trabalhando mediante uma inconstitucionalidade, porque se você já percorreu um caminho e foi visto pelo país essa condição, não é porque o campus da universidade, nesse momento, no entendimento do presidente, promova governo de agenda ou seja contrário a ele, que ele vai revogar de uma maneira inconstitucional, como se fosse um castigo, joelhos no milho, daqueles que são universitários em pró a uma ideia, uma contrariedade do presidente, né, Eduardo? É uma contrariedade
Bom, Bard, aqui na Universidade de Harvard existe a Associação de Harvard para a Democracia nas Américas, que tem um mandato para debater tanto a democracia norte-americana quanto a democracia brasileira, e há 30 anos essa organização reúne estudantes de 12 países da América Latina, e eu tive a oportunidade de presidi-la há 2 anos. E qual que é um consenso já dentro da Associação de Harvard para a Democracia nas Américas, né? Há a percepção de que esse governo vem caminhando cada vez mais para o que hoje a ciência política define como um autoritarismo competitivo. E, inclusive, o nosso orientador, professor orientador Steve Levitsky, né, que escreveu o livro Como as Democracias Morrem, ele identifica que isso pode acontecer em governos de esquerda ou de direita. Sim. Os líderes são democraticamente eleitos, mas a partir do momento que estão no poder, utilizam das instituições do poder à sua disposição para cercear a liberdade de expressão, o direito daqueles que pensam de uma forma diferente. Então, se a universidade, ela, de alguma forma, é identificada como oposição ao governo de situação, essa universidade não pode ter recursos para fazer pesquisa, essa universidade não pode receber estudantes internacionais. Inclusive, os requerimentos feitos pelo governo norte-americano eram de que a contratação dos professores novos da faculdade, uma instituição privada de ensino, tinham que passar pelo governo federal, as políticas de entrada dos estudantes, né? Então, tinham que mudar os critérios de admissão para a universidade. Então, me parece que é um governo que estava, de fato, tentando influenciar nas práticas educacionais e que, sem a liberdade de pensamento dentro de uma universidade, né? Claro que dentro dos limites da civilidade e do respeito, eles são absolutamente necessários para a produção acadêmica e científica. Então, a forma como nós percebemos esse avanço sobre a Universidade de Harvard, né, é que é um avanço que ele, de fato, ele ultrapassa a razoabilidade, ultrapassa as 4 linhas da Constituição, e é muito preocupante, porque mostra que não os freios que geralmente impedem uma administração de tomar uma medida tão brusca, eles não estão no lugar. Então, a gente pode observar que nos próximos anos há uma expectativa de que mais violações como essa sejam realizadas, né? Eduardo, agora uma relação pessoal que eu gostaria que você trouxesse aqui para o Direto da Redação para a gente finalizar. O departamento está anunciando, depois da ação de quinta-feira, que Harvard criou um ambiente seguro no campus que permite que agitadores e anti-americanos e pró-terroristas agredissem estudantes judeus no campus. E também sobre um treinamento a um partido comunista chinês, alegando que a universidade havia hospedado e treinado membros de um grupo paramilitar até o ano passado, de 2024. Você que já está há um tempo em Harvard, reside no campus, né, Eduardo? No campus de Harvard. Você chegou a ver um desses movimentos ou ficou sabendo de tais ou alguns parecidos como esses citados? Bart, isso é uma pergunta fenomenal. Olha, o meu colega de quarto, com quem eu divido meu apartamento estudantil, ele é israelense e é a principal liderança da comunidade judaica no campus, né? Então foi ele, por exemplo, quem organizou todas as vigílias no campus depois do dia 7 de outubro, quando houve o massacre do Hamas em Israel. E, ao mesmo tempo, nós temos colegas aqui que são da comunidade árabe e que tiveram famílias afetadas em regiões de guerra depois da resposta dada por Israel. Então, a gente está vivendo aqui na universidade, é como se a gente tivesse um pequeno ecossistema que reflete os conflitos do mundo, porque temos estudantes aqui que têm familiares que estão, muitas vezes, sendo afetados pelos países. O que eu posso dizer sobre essas alegações do governo Trump? Acho que, primeiro, há uma desconexão entre o governo alega e a medida tomada. Os 6.890 estudantes internacionais que por aqui estão, esses estudantes eles estão desenvolvendo pesquisa nos mais variados campos. A gente tem hoje, por exemplo, laboratórios aqui que estão desenvolvendo vacinas, novos medicamentos, que mais de 80% da força de trabalho são de estudantes internacionais. Inclusive, o laboratório que desenvolveu uma das descobertas científicas mais importantes do último século foi a capacidade da gente fazer um transplante de um rim de porco para o corpo humano, né, que aí a gente poderia, então, no futuro ter diálises muito mais simples e salvar centenas de milhares de vidas, foi feita por um pesquisador brasileiro, Leonardo Riela, com um time de vários brasileiros também em seu laboratório. Então, eu não consigo entender muito bem
essa alegação de que há um clima de animosidade no campus, então todos os estudantes internacionais, houve uma generalização aí que de fato não se aplica. Mas se tratando mais especificamente das supostas violações que o governo Trump está colocando, né? Acho que o grande desafio, é um desafio enfrentado não só por Harvard, mas por universidades do mundo inteiro, é que estamos vivendo um período que há mais guerras no mundo do que em qualquer outro período desde a Segunda Guerra Mundial. E quando a gente tem uma turma, a minha turma aqui, são estudantes de 94 países. A gente tem estudantes que estão sendo muito pessoalmente afetados por isso. Então a gente teve protestos realizados pela comunidade judaica contra o massacre do Hamas, a gente teve protestos organizados pela comunidade em solidariedade à Palestina. Então, o campus, ele funciona. E agora, o que eu não consigo entender muito bem o protesto, a expressão, acho que faz parte da vida estudantil. O que não pode é partir para agressão. Mas a universidade já tomou diversas medidas para punir disciplinarmente, né, os estudantes que, de alguma forma, faltaram com respeito, com a civilidade em algum desses protestos. Mas a perspectiva que eu tenho, aqui, tendo o meu colega de quarto aqui como a principal liderança da comunidade judaica e tendo vários colegas também da comunidade palestina, é que os estudos seguiram. A universidade, ela tem recursos fenomenais, os estudantes estão se graduando na semana que vem e todos muito felizes com a experiência, a grande maioria muito feliz com a experiência que teve aqui na universidade. O que de fato eu sinto é que essas pautas estão sendo utilizadas por uma guerra ideológica. E o Trump observa na ciência uma grande ameaça a algumas das políticas que ele vem implementando. Então, é como se fosse uma retaliação em que a moeda de troca, né, vem sendo essas pautas, seja o antissemitismo, tanto que há uma grande mobilização dos estudantes judaicos, hoje aqui na universidade, dizendo, olha, o que a gente clama não é para que todos os estudantes internacionais sejam banidos. Isso está, na verdade, completamente desproporcional com qualquer demanda que nós fizemos. Então, eu acho que há uma tentativa de utilizar assuntos muito importantes, que é o combate ao antissemitismo, a busca de um espaço respeitoso para o diálogo e também assuntos de segurança nacional. Então, isso vem sendo utilizado como se fosse uma arma de manobra, né, um mecanismo de manobra ali para, na verdade, representar outros interesses da administração do governo federal, porque até mesmo daqueles que estão sendo mais diretamente afetados pelo antissemitismo, por exemplo, não concordam com as medidas que hoje estão sendo tomadas pelo governo federal. Então, há um pouco dessa situação complexa que a gente vem vivendo nos dias de hoje. Eu conversei com Eduardo Vasconcelos, aliás, a quem eu quero agradecer imensamente por essa esclarecedora entrevista, estudante de governança e economia em Harvard, prestes a se formar na próxima semana, inclusive, realizando sua graduação com a sua família presente aqui nos Estados Unidos. Este brasileiro que, inclusive, foi o primeiro a co-presidir a Associação de Harvard para a Democracia nas Américas, organizou fóruns, debates para mais de 1.000 pessoas. É realmente um orgulho tê-lo aqui e principalmente explicando da forma como você muito bem fez tudo o que está acontecendo desde ontem, desde a notícia de que o governo Trump está querendo proibir matrículas para estrangeiros em Harvard e também punindo, consequentemente, quem já está nesse processo. Eduardo, muito obrigado por todos os esclarecimentos. O microfone da nossa rádio está sempre aberto para você e para todos os alunos brasileiros de Harvard sob a sua condução, tá bom, querido? Muito obrigado. O Bardi, eu que agradeço. O trabalho da nossa rádio vai ser um trabalho que muito nos orgulha e nos inspira na comunidade brasileira. Uma mensagem final de uma linha é que a gente tem que tomar muito cuidado com medidas que destroem sonhos de crianças e adolescentes, né? E quantos não são os jovens que encontram na imagem de Harvard uma motivação para estudar? E agora o que está acontecendo é como se no Barcelona e no Real Madrid, somente crianças nascidas na Espanha lá pudessem jogar bola. A magia do futebol acaba se for assim. Mas o que é do Real Madrid se a gente não tem o Vini Júnior? É a mesma coisa, né? A magia da ciência, ela acaba se a gente não pode misturar cérebros de tudo quanto é canto do mundo. Que, querendo ou não, a criatividade, a excelência acadêmica, ela pode nascer nos Estados Unidos, no Brasil, no Nepal, seja o país que for. Então, acho que é uma luta também para que a gente garanta que a criança que tem esse sonho pelos estudos, um dia Harvard é uma opção, porque aceita, sim, estudantes internacionais. Um grande abraço, muito obrigado.